Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma alegria para mim quando chega essa hora para a nossa conversa diária e sempre em torno da palavra. Nós estamos vivendo os dias apostólicos de acordo com Malaquias capítulo 4, que é a mensagem de Malaquias 4, essa mensagem pregada pelo anjo de Apocalipse 10:7, seria uma restauração completa aos dias apostólicos, o mesmo tipo de doutrina, a mesma fé, a mesma luz sobre a verdade das Escrituras. E disse o profeta que seria uma restauração a uma nova era efesiana. Por isso ele estabelece essas verdades na série Adoção e também nas 7 eras da igreja. E ele prega uma mensagem intitulada Como fui com Moisés, assim serei contigo. E ele então faz um confronto entre o livro de Josué, a pessoa de Josué, seu trabalho, seu ministério, sua comissão, justamente com o livro de Efésios. E ele, 2 anos antes de pregar essa mensagem, ele viu uma mão descer no quarto e abrir a Bíblia para ele e apontar Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9. E ele também tem um sonho, que ele está caminhando em cima do mapa da Palestina e cruzando o Jordão. Eram profecias que estavam se abrindo diante dele, era a fase presente do seu ministério, e a exemplo de Josué, que tinha a grande missão de estabelecer o povo na terra da promessa. Ele diz assim no parágrafo 57, e assim encontramos a Josué, tomando esta comissão, sabendo que a responsabilidade estava guiando-os através de terras agora, que ele teria que atravessar a outra terra, ele teria que instalar o reino, e ele teria que repartir as heranças entre eles. Ele sabia que a comissão era tremenda, muito mais do que Moisés tinha feito. Josué tinha mais para fazer do que Moisés teve para fazer. Bom, nós sabemos que a Bíblia é um livro de redenção, e que cada personagem deste, Abraão, os patriarcas, Moisés, Josué, cada um desses personagens revelou uma parte do plano da redenção. E todos esses tipos se cumpriram em Jesus Cristo. Veja, e estão sendo manifestados aqui no tempo do fim, nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, a exemplo de Josué, que repartiu a terra e colocou cada tribo em sua herança, o irmão Branham também repartiu, entre aspas, a terra e estabeleceu cada mensageiro dentro da sua herança. Eram 7 mensageiros, 7 eras da igreja, cada um com uma missão em particular. O primeiro e o último eram profetas, no meio apenas reformadores. E veja, inspirado pelo Espírito Santo, ele estabeleceu as datas, a posição geográfica, o mensageiro, a igreja, de acordo com os padrões bíblicos apontados na própria Bíblia, nas sete cartas de Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, veja, e repartiu dentro da herança, dentro da era, cada mensageiro. Veja, nenhum deles sabia qual era a sua herança. Mas aqui no tempo do fim, essa comissão sobre Malaquias 4, Deus disse a ele, como fui com Moisés, assim serei contigo. Veja, mostrando a comissão que Josué tinha recebido, que ele também tinha recebido, para estabelecer esse tremendo plano da redenção, que é as 7 eras da igreja. Veja, está colocando cada um em sua herança, estabelecendo os padrões. Veja, porque Deus lhe deu uma chave poderosa, é que Deus não muda. Essa foi a primeira grande chave. A segunda foi que aquilo que foi feito no passado estava sendo feito no presente e seria feito no futuro. Esse é o padrão de Deus. O que é já foi e o que foi é o que há de ser. Então ele está estabelecendo dentro da herança cada mensageiro, cada igreja, com sua virtude, com sua característica, com seu ofício, com seu ministério, para estabelecer essa gloriosa revelação. Então ele prega essa mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo. Então Josué agora, no nosso tipo, veja, representando também agora cada pastor genuíno, nesse tempo presente,
dentro do quíntuplo de Efésios, guiado pelo mesmo anjo que guiou Moisés e que guiou William Branham e que está nos guiando, veja, e que está tomando a palavra, a mensagem, para conduzir o povo e colocá-lo dentro da terra da promessa, que é o poderoso batismo com o Espírito Santo, estabelecendo cada ofício em sua posição, cada pastor, cada apóstolo, cada evangelista, cada mestre e assim por diante. E a própria igreja, estabelecendo a ordem da igreja, estabelecendo os padrões e mostrando como seria essa igreja efesiana aqui no tempo do fim, colocada dentro do livro de Efésios. Então eu quero tomar Deuteronômio 32 até o verso 7 para uma pequena meditação. Veja, Moisés agora está preparando Josué e o povo para a sua saída. Veja, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Veja, ele estaria saindo de cena, mas estava dizendo ao povo, agora não é mais um homem, agora será o anjo forte, agora será ele, o próprio Deus, guiando vocês. Veja, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele, seus filhos eles não são. A sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Todos os que rebelarem-se contra a palavra não são seus filhos. Minhas ovelhas ouvirão a minha voz, disse Jesus. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lembra-te, pois, dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Perguntai a teu pai e ele te informará, os teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme ao número dos filhos de Israel. Veja, Deus não divide sua glória com ninguém. Então Moisés estava mostrando, veja, o destilar do orvalho, a chuva. Veja, a primeira coisa, a palavra é a base que fortalece o povo. Veja, ele tinha estabelecido, veja, os 5 livros da lei, mais o livro de Jó. Então a palavra vem ao profeta primeiro, veja, depois vem ao povo. Depois de pregada, gravada, documentada, sai o homem, fica a palavra. Por isso nosso ensinador de justiça de Joel 2 saiu de cena, mas ficou sua mensagem. No final da mensagem, ao nascer do sol, disse ele, que o povo nem se lembre de mim, mas possa ter visto a Jesus Cristo e esse manifestado. Então veja, quando a liderança muda, mas a palavra não muda. O segundo ponto é esse, Deus é a rocha inabalável. Veja, a figura da rocha é de algo sólido, que não se move, não muda, é sempre o mesmo. Veja, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Moisés estava mostrando, veja, a segurança não estava nem em Moisés ou em Josué. Ambos passaram, mas Deus permanece. É a última coisa que é muito importante. A história, do versículo 7 e 9, a história revela a fidelidade de Deus. Disse Moisés, lembra-te dos anos da antiguidade. Veja, quem sustentou o povo do passado, sustentará no futuro. Veja, se Deus fez antes, Ele fará de novo. Recorde, os testemunhos do passado alimenta a confiança no amanhã. Veja, é o mesmo que tem acontecido conosco. É o que a mensagem nos tem ensinado. Veja, a mensagem é para nós a chuva,
temporã e seródia. Mas essa doutrina, veja, esse ensinador de justiça, ele sai de cena e fica a palavra. Veja, mas quem está conosco? A sempre presente água da rocha. Veja, e que consolo é para nós os testemunhos da antiguidade, os testemunhos nos dias apostólicos, os testemunhos aqui no tempo presente, para nos dar confiança de que estamos no caminho certo, em nossa jornada, rumo à terra da promessa. Meu irmão, a minha pergunta para você é: onde está a tua confiança? Quem é a tua rocha? Qual é a voz que você está ouvindo? Veja, Moisés estava segurando. Ele não era a rocha. Ele ia sair de cena. Veja, mas ele apresentou esse grande Deus como sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele também mostrou que os que não ouvissem a mensagem, não ouvissem sua palavra, não eram filhos de Deus, eram rebeldes. Que Deus possa abrir nosso entendimento. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.